bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós falaremos a respeito de tabela periódica e a classificação dos elementos que compõem a tabela periódica. Eu sou o professor Joia e vem comigo para mais essa aula de Química, primeiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, quando a gente fala em tabela periódica, recapitulando, nós falamos de um conjunto de informações referentes aos elementos químicos, ordenadas de maneira a agrupar elementos com características semelhantes em grupos semelhantes. As linhas da tabela periódica elas vão representar o número de camadas que o meu elemento tem na eletrosfera, enquanto que a coluna, ou grupos, vai agrupar os elementos de acordo com características que eles têm semelhantes. Então nós vamos hoje classificar esses elementos em alguns grupos distintos. Por exemplo, metais, não metais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio. Então a gente vai falar a respeito de cada um desses grupos, dessas classificações, para a gente poder conhecer melhor os elementos que a gente está estudando. Bom, o primeiro grupo que eu apresento para vocês é o grupo dos metais. Ele corresponde a aproximadamente 2/3 dos elementos da tabela periódica. Então ele é o maior grupo de elementos da tabela periódica. Os metais eles são um conjunto de compostos que têm características bem distintas em relação aos demais conjuntos. Vejam, todos os metais são sólidos em temperatura ambiente, com exceção, é claro, do mercúrio, que ele é um líquido. Todos os metais também são bons condutores de calor e eletricidade. Alguns conduzem eletricidade e calor de forma melhor, outros não são tão bons condutores, mas eles apresentam essa característica. E todos os metais eles apresentam a tendência de formar cátions quando eles se ionizam. Então o cátion nada mais é do que o íon de carga positiva. Na aula sobre ligação iônica nós vamos discutir a respeito de como que se forma então um cátion. Outra característica importante dos metais é a questão da ductibilidade. A ductibilidade está relacionada à possibilidade de se formar fios a partir de uma substância pura. Alguns metais eles, são bastante dúcteis, outros são pouco dúcteis, mas todos eles apresentam como característica formar fios então. Um bom exemplo de metal dúctil que nós temos é o cobre, que ele vai sendo esticado, os lingotes de cobre quando chegam lá na indústria, eles vão sendo esticados e a partir daí são formados fios dos mais diversos diâmetros. Todos nós conhecemos o cobre, a partir dos fios que a gente utiliza em instalações elétricas residenciais ou mesmo em equipamentos elétricos. E outra característica dos metais é a questão da maleabilidade. Então a maleabilidade ele me proporciona formar lâminas a partir de uma peça de metal. Então um exemplo de maleabilidade que eu trago para vocês é o alumínio. A gente esticar uma peça de alumínio de um diâmetro bem fino, a gente forma um papel. Então o nosso papel alumínio que a gente utiliza em culinária nada mais é do que um alumínio que foi puxado e esticado para formar uma lâmina bem fina. A diferença do papel alumínio para uma latinha de alumínio está na forma como o metal é trabalhado, porque quimicamente eles são a mesma coisa. Okay? Outro grupo de elementos químicos que eu tenho na tabela periódica são os não metais. Os não metais eles correspondem a aproximadamente 12 elementos da tabela periódica, tá? E eles apresentam como característica se identificar, ou se apresentar nos 3 estados físicos da matéria em temperatura ambiente. Então eu posso ter elementos que se encontram no estado sólido, elementos no estado líquido e alguns elementos no estado gasoso. Então, elementos sólidos temos o carbono, o enxofre, o selênio e o fósforo, na natureza. O estado líquido temos o bromo e no estado gasoso temos nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e iodo. Se vocês forem olhar, do total de elementos que eu citei, está faltando 2, por exemplo, o astato e o que eu não citei, astato e o ganéssino e o tenecino. Então, o tenecino ele é um elemento que ele é um elemento artificial, tem a vida muito, muito curta, então a gente não consegue encontrar ele na natureza. Bom, os não metais eles são maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono, que é um bom condutor de eletricidade, mas ele é um péssimo condutor de calor. Então, diferente dos metais.
quando os não metais eles se ionizam, eles formam ânions, ou seja, íons com carga negativa. Então a gente deixar essa informação bem clara para vocês a respeito dessa capacidade dos não metais. Bom, os não metais, então aqui trazendo para vocês os exemplos, nós temos no caso aqui os cristais de enxofre, veja o material na forma sólida, temos aqui uma amostra de fósforo, o gás cloro, então veja o gás cloro, componente gasoso, tem uma cor esverdeada, então, só para vocês estarem identificando, e temos aqui um pedaço de carbono, puro. Então, os elementos que a gente encontra aí. Os não metais, pessoal, apesar de serem 12 elementos na tabela periódica, eles formam a maioria dos compostos que a gente conhece, na crosta terrestre. Então, vamos dizer assim, os compostos orgânicos, que são os compostos, sintetizados e que são indispensáveis, à vida dos seres vivos, na sua maioria são formados por não metais. Os semimetais é um conjunto de compostos, totalizam 7 elementos, e eles têm características intermediárias a metais e não metais, tá? Então, existem não metais com caráter metálico, no caso germânio, antimônio e polônio, eles são bons condutores de eletricidade e de calor, apresentam-se no estado sólido, apresentam um brilho metálico, uma característica que eu esqueci de passar para vocês, Então, características metálicas. E os de caráter não metálico, temos o boro, o silício, o arsênio e o telúrio. Bom, aqui eu deixei separado para vocês o silício na sua forma pura e o germânio, na sua forma pura, para vocês olharem para eles. Silício e germânio, pessoal, são dois componentes que são muito utilizados em circuitos eletrônicos, porque eles são componentes, ditos semicondutores. Então, eles podem, ora, conduzir muito bem corrente elétrica, ora, conduzir mal. Então, você consegue fazer essa intermediação, da questão da condutibilidade elétrica. Então, vamos dizer assim, que a revolução tecnológica, que a gente vive atualmente, ela se dá basicamente por conta desses dois elementos químicos do grupo dos semimetais. Bom, gases nobres, pessoal, elementos que correspondem ao coluna 18, da tabela periódica, 7 elementos no total, todos eles apresentam como característica ter todas as suas camadas da eletrosfera completos. Então, olhem só que coisa legal. Quando você vai fazer a distribuição eletrônica para cada um dos 7 gases nobres, vocês vão ver que todas as camadas e subníveis estão completos. Tem todos os seus elétrons. Então, por conta disso, acreditava-se há muito tempo que os gases nobres não interagiam com outros elementos químicos. Por isso, eles receberam esse nome. Como o nome diz, todos eles encontram-se no estado gasoso, então não preciso estar descrevendo isso. Só que o seguinte, os gases nobres, alguns deles conseguem formar compostos. Então eles conseguem interagir com outras substâncias. Então, o nome gases nobres está relacionado hoje, atualmente, conforme a literatura, à questão das camadas completas na eletrosfera. O hidrogênio, ele é um elemento que a gente trata separado, porque o hidrogênio ele não tem família. A gente diz que o hidrogênio ele não tem família. Ele é o elemento mais simples da tabela periódica. Tá? Ele tem apenas um próton e um elétron na sua eletrosfera. Ele não se agrupa em nenhuma outra família ou grupo da tabela periódica. Tá? Muitas vezes ele é representado como o primeiro elemento do grupo 1, tá? Mas é apenas uma representação simbólica. Ele não faz parte do grupo 1. Tá? Só para a gente deixar isso claro. Então, o hidrogênio ele é gasoso em temperatura ambiente e é o elemento mais abundante no universo. Para vocês terem uma ideia, o hidrogênio ele é o combustível que move o nosso Sol. Então, os átomos de hidrogênio, quando se fundem, eles formam átomos de hélio e liberam calor e energia nesse processo. Então, por isso que o Sol ele emite calor e luz, que é o nosso planeta aproveita, das mais diversas formas, então. Então, só para lembrar para vocês, hidrogênio não tem família definida na tabela periódica. Bom, em relação à classificação dos elementos, nós também podemos classificá-los em naturais e artificiais.
Os elementos naturais são todos aqueles que são encontrados na natureza, e artificiais, como o nome diz, são fabricados pelo homem. Então a gente pode separar, né, esses elementos, né, dentro da tabela periódica. Alguns dos elementos artificiais que a gente conhece, eles têm um tempo de vida tão curto que ele existe apenas por alguns milésimos de segundo, que é o tempo suficiente para que os sensores, né, dos aceleradores de partícula onde eles são criados possam detectar a presença deles. Mas eu não consigo sintetizá-los em grande quantidade e dar uma aplicação para eles, tá? Para a maioria deles. Bom, os elementos artificiais, né, que têm número atômico menor do que o urânio, né, são o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio, tá? Então, exemplos de elementos artificiais. O tecnécio, ele não existe no planeta Terra, mas ele foi identificado, por exemplo, na composição de algumas estrelas. Então, ele é artificial no planeta Terra, mas ele existe em outros lugares do espaço, então. Em relação a essa classificação, né, a gente pode também utilizar um outro termo, que são elementos cisurânicos. Os cisurânicos são todos aqueles elementos, né, cujo número atômico é igual ou menor que 92. Então, 92 é o número atômico do urânio, então por isso cisurânicos, todos aqueles que vêm antes do urânio, tá? E os elementos transurânicos são todos aqueles que têm número atômico maior que 92, ou seja, eles vêm depois do urânio, tá? Todos os elementos transurânicos, eles são artificiais, eles foram criados pelo homem, tá? Então, só para a gente ter essa denominação. Assim, ó, pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Todo elemento transurânico é um elemento artificial, mas nem todo elemento artificial ele é transurânico, tá? Lembrem lá do tecnécio, do promécio, do astato e assim por diante, tá? E os elementos transurânicos, muitos deles, eles recebem homenagens, né? São batizados em homenagem a instituições de pesquisa, cientistas, países e assim por diante. Então vocês têm essa particularidade em relação à nomenclatura desses compostos, tá? Então, todos aqueles que têm número atômico maior que 92 são transurânicos, então. Pessoal, eu espero que essa aula breve, né, possa ajudar vocês, né, a entender melhor a questão, né, da tabela periódica, a questão dos elementos, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para dar uma mãozinha para o professor aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, então.